A gente recebe agora no Band News São Paulo o doutor Jean Gorenstein. Doutor, a gente está acostumado, né, a conversar com o senhor, falar um pouco de saúde pública, enfim, ouvi-lo como consultor até há pouco tempo, como colunista também aqui da Band News FM, e agora acho até esquisito a gente falar secretário Jean Gorenstein, mas o doutor Jean Gorenstein ontem foi anunciado como novo secretário estadual de saúde aqui em São Paulo. Antes da gente falar, doutor Jean, sobre o coronavírus, enfim, a pandemia, queria perguntar para o senhor como é que o senhor encara essa mudança, né? De repente sair ali da linha de frente de alguma forma, continua na linha de frente, mas agora num lado político, né? Com o título de secretário. O que muda para o senhor? Pois é uma sensação realmente bem diferente, né? Eu acho que coisa que me traz uma alegria muito grande é da possibilidade da gente poder fazer tudo aquilo que a gente sonhou dentro do SUS, que o SUS é a nossa formação, 26 anos de SUS, olhando para a população, avaliando as dificuldades que a população realmente veio apresentando. Então, nesse momento, ter essa oportunidade é algo extremamente importante. E é isso que eu vou me valer. Eu acho que a gente tem que olhar e encarar a população como sendo, sim, a nossa prioridade. A vaidade não vai existir. Eu não vou ser um secretário de gabinete. Eu vou ser também de gabinete, porque tem toda uma questão administrativa, mas eu quero visitar as localidades, os municípios, as comunidades. Nós temos que ter esse olhar atento. Nós temos que restaurar a saúde da população de forma geral. Nós temos a obrigação. E se eu tenho essa oportunidade da minha carreira, desse meu momento, de levar para a população isso, nós temos essa obrigação. Doutor, bom, o senhor assume a secretaria em um momento em que a gente pode considerar já que atingimos um platô em relação aos números da pandemia. A gente continua percebendo um avanço, né, da doença da Covid-19 para o interior do estado, um aumento aí de 24%, né, nos últimos dias. O senhor já teve acesso aos documentos, enfim, aos dados, ao levantamento, a forma como o governo está trabalhando para levantar esses dados, a situação que o senhor encontra agora do lado de lá, né, da bancada, é aquela que a gente vinha noticiando mesmo, é aquilo que a gente já vinha imaginando? Qual é a situação, né, real do coronavírus hoje no estado de São Paulo? Sem dúvida nenhuma, o governo do estado de São Paulo, especialmente tanto o governador João Dória quanto o ex-secretário José Henrique Guerra, que sai por questões de saúde, não por questões administrativas, trouxe todos esses dados que realmente são aqueles que são divulgados diariamente à imprensa. Então, nenhum dado é maquiado, são dados de realidade, esses números são absolutamente conferidos e a partir desses números que a flexibilização passa a acontecer. Ou seja, é uma questão não só econômica, de grupos dos conselhos econômicos, mas especialmente avaliadas e embasadas em números médicos. Então, quem define o quanto cada uma região ou outra pode flexibilizar, pode se manter estabilizada ou ter a necessidade de recuar, seguramente são esses dados estatísticos. Nós vamos continuar isso, ou seja, seguindo de uma maneira muito correta, muito enérgica. É nosso papel como médico estar cobrando, principalmente daqueles municípios. Nós temos no estado de São Paulo 20% dos municípios que ainda apresentam ascensão do número de casos, fazendo com que eles acabem tendo que recuar na flexibilização, nas fases de flexibilização, para a fase, no caso a fase 1, que é uma fase de quarentena, mostrando claramente que o governo do estado, assim como a Secretaria de Estado da Saúde, está muito atenta. Se nós precisarmos nos deslocar até lá e entendermos por que isso acontece, seja por uma não responsabilidade de prefeitos e secretários, ou seja por outras motivações. Então, claramente, nós temos que estar junto, porque o papel é a preservação da vida. E é isso que nós temos que nos pautar. Doutor, em relação às vacinas, né, que estão em testes aqui no Brasil, quanto que a gente tem de um lado ali na balança que é puramente esperança de que isso se concretize e o que a gente tem realmente de realidade, de que possamos ter uma imunização o mais rápido possível aqui no país?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um momento de muita esperança. Nós temos realmente especialmente duas das vacinas, numa fase bastante adiantada, que é a fase 3. Essa fase já avaliou a segurança em relação à administração desse produto, em voluntários, seja em Oxford, seja na própria China, mostrando que elas poderiam sim ter a sua utilização nesse grupo de estudo que vem acontecendo, especialmente na Sinovac, que ontem nós tivemos o privilégio de iniciar a vacinação no Hospital das Clínicas em São Paulo, nos primeiros voluntários. O que é importante sempre de uma vacina é entender que ela se propõe a produzir anticorpos, que esses anticorpos devem ser elevados e mantidamente elevados ao longo de todo de um período de meses o mais demorado possível. Então, para ter uma ideia, a vacina da gripe, nós tomamos ela hoje, em 12 a 15 dias nós teremos a produção de anticorpos protetores, com uma quantidade de proteção, e esses anticorpos tendem a ficar 12 meses. Por isso que a gente precisa revacinar a cada ano. É claro que por uma questão emergencial, se essas vacinas já mostrarem que nos próximos 3 meses elas produziram anticorpos, se mantiveram seguras, e esses anticorpos se mantiveram estabilizados nos 3 meses, pelo menos, elas podem já ser utilizadas de forma emergencial, sendo liberadas pelas agências nacionais de vigilância sanitária, a própria Anvisa. E aí elas continuam sendo acompanhadas para a gente saber, bom, muito bem, precisamos revacinar as pessoas que tomaram, então o trabalho e o estudo continua, mas pelo menos, quem sabe em dezembro, quem sabe em janeiro, nós já tenhamos parte da população recebendo essas vacinas e os estudos em paralelo acabam sendo sequenciados. Bom, doutor, eu vou fazer as últimas duas em uma, então, para a gente poder encerrar aqui a entrevista, já agradecendo a sua presença aqui no Band News São Paulo. Eu queria saber se o senhor tem planos agora como secretário de saúde para os hospitais de campanha, né, para o uso desse equipamento, alguns que devem ser desmontados, outros devem continuar. Queria saber também quais são os planos para essas próprias unidades. E ontem, quando o senhor foi anunciado pelo governador João Dória como novo secretário, o senhor falou ali que é um trabalho de ouvir todo mundo e continuar o trabalho para que a gente tenha o nosso... retome a vida normal, vamos dizer assim, né, o mais rápido possível. Esse novo normal ou a vida normal ainda está muito longe? Pois é, nós estamos no meio do caminho. A gente só vai ter o normal quando nós tivermos realmente a vacina e pelo menos 60% a 70%, pelo menos, da população vacinada. Então, nós estamos ainda um trajeto muito longo. Por enquanto, todas essas normas de distanciamento entre as pessoas, da utilização de máscaras de forma adequada, bem como a higienização das mãos, é algo fundamental, muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, o olhar para os hospitais de campanha, baseado nos números, mais do que isso, nós temos alguns hospitais, por exemplo, que eram maternidade e foram fechadas para atender Covid. Hospitais que eram cardiológicos foram fechados para atender Covid. À medida que a demanda para Covid também vai redimindo, diminuindo, é claro que esses hospitais vão sendo fechados para o Covid e preparados para continuar o seu trabalho de essência, seja a maternidade, seja um hospital cardiológico, e claramente vão mantendo em hospitais outros que vão continuar celebrando e dando assistência para a população que tenha realmente Covid. Mas é importante que a gente lembre que é um país, e especialmente São Paulo, é um estado que nós não temos só o Covid. A gente tem que lembrar que nós temos dengue, que nós temos que lembrar que nós temos que otimizar as campanhas de vacinação, principalmente na faixa pediátrica, na faixa daquela população também muito mais vulnerável, de idosos, pessoas com doenças crônicas. Nós temos que lembrar dos hipertensos, dos diabéticos, de pessoas que hoje estão em filas cirúrgicas, sejam questões ortopédicas para colocação de próteses, que estão acamados esperando cirurgias. Então, a visão ela é Covid, sim, nesse momento, mas ela não é só essa, porque nós temos uma população que tem outras doenças em curso e que precisa e merece ser muito bem assistida. Porque não é um cargo de interinidade, né? É preciso olhar
para um todo. Médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein, que era nosso colunista aqui na Band News FM, agora secretário estadual de saúde. Desejo muito boa sorte no trabalho, viu? Conto com o senhor aí para a gente debater outros temas aqui também na Band News FM. Muito obrigado, viu, por atender a gente mais uma vez, pela atenção com o nosso ouvinte. Eu que agradeço e sempre agradeço o respeito pelo qual vocês sempre me atenderam. Obrigado, um abraço, doutor.